Como bem lembrou também o irmão Marco durante a fala dele, essa obediência a Deus, ela começa, na verdade, por um trabalho de disciplina mental que todos nós devemos realizar. E o professor Ugarte deixou na sua obra 3 exercícios práticos que nos levam a um princípio de harmonia com a vontade de Deus. É um princípio de harmonia que nos leva a nos disciplinarmos espiritualmente, nos ensinando a pensar como Jesus pensou a respeito do Pai. É preciso que nós também pensemos da mesma forma. Precisamos entender o que ele diz: tudo obedece à vontade de meu Pai Celestial. Para poder assim nós passarmos da lei de liberdade ilusória, porque a liberdade que o homem tem é ilusória, ele se crê livre, ele não é livre, para a lei de obediência. Passarmos assim da morte para a vida. É um trabalho lento, como também vinha dizendo o irmão, porque é um trabalho de transformação espiritual, que demanda esforço, demanda perseverança, porque nós estávamos, na verdade, habituados a pensar que nós éramos livres. Por milhares e milhares de encarnações, esta era a consciência que nós tínhamos, de que nós éramos livres. E agora, por misericórdia de Deus, fomos chamados para este caminho. E o Pai nos mostrou e nos mostra todos os dias que nós não temos a tão sonhada ou tão pregado pelo mundo livre-arbítrio. Nós, na verdade, sempre obedecemos a Deus, só que na lei de liberdade nós obedecíamos inconscientemente. E agora, na lei de obediência, obedecemos conscientemente. Então foram milhares de encarnações que nós somos obrigados a passar, até que pudéssemos hoje, por misericórdia de Deus, estar aqui no dia 3 de janeiro de 2022, dando graças a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amparo e pelo reconhecimento que Ele mesmo faz em nós da sua vontade. Para uns é mais fácil, para outros nem tanto, e para outros que ainda não despertaram nessa consciência, é impossível. Ou seja, para reconhecer a onipotência de Deus, a sua vontade operando em todo o universo, visível e invisível, nos mínimos detalhes, é necessário que despertemos para esta consciência superior. E assim, nos desligarmos dos preconceitos da mente humana e nos desligarmos não só dos preconceitos, mas dos conceitos da mente humana e dos conceitos que nós mesmos tentamos impor à doutrina, quando entendemos ou pensamos que já sabemos alguma coisa. Aí a nossa mente humana começa a trabalhar e nós somos enganados não pelos outros, mas por nós mesmos. É a luta que o irmão Marquinho vinha falando, a luta interna, Dragão e seus anjos contra Miguel e seus anjos. Só pelo poder de Deus, meus irmãos, só pela essa transformação ou pela formação do Cristo interior. Um estado superior de consciência, esse Cristo, como nos diz o professor Ugarte. Irmãos, Cristo não é um homem. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é um estado superior de consciência que desperta em nós no momento em que nós aceitamos a doutrina, damos crédito a ela e colocamos em prática no nosso dia a dia. Como nos diz o professor Ugarte, aí nasce o Espírito Santo de Deus em nós. E este Espírito Santo, que não vem de fora, ele não vem de fora, ele está em nós, adormecido. Ele desperta
E este Espírito Santo, este Cristo, este estado superior de consciência, começa a realizar a sua vontade no nosso interno. É aquilo que o professor Ugarte também fala na obra As Duas Grandes Leis Espirituais, quando ele nos ordena que nós investiguemos a luz em nós mesmos. Ou seja, Cristo não está fora de nós, Cristo não está nos templos construídos por mãos humanas, Cristo não está nas estátuas cegas, surdas e mudas, que a ninguém podem salvar. Cristo está em nós. Sempre esteve em nós. Nós é que estávamos adormecidos para esta consciência, para que no seu devido tempo, por misericórdia de Deus, nós fôssemos despertados. Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, os livres, e Cristo te esclarecerá, ou Cristo te iluminará. Nós renascemos no mundo para renascermos espiritualmente, porque é aqui no mundo que nós principiamos esta grande unificação com Deus. Não imaginemos que a nossa salvação ou a nossa início de unificação com Deus se iniciará quando deixarmos este plano físico. Se nós não aprendermos o caminho enquanto estamos aqui, depois que nós deixarmos este plano físico, não saberemos qual caminho seguir. Então, aproveitemos todas as oportunidades que o Pai nos dá para nos dedicar dentro da condição que Ele dá a cada um. Ninguém imponha nada a ninguém. Cada qual olhe para dentro de si e avalie o quanto pode mais andar neste caminho, o quanto mais pode dedicar-se neste caminho. Pois muito bem, por Cristo, nos lembrou ainda há pouco o irmão Marco, que a doutrina da obediência a Deus não é uma doutrina para acomodação. A doutrina da obediência a Deus é para praticar a obediência. E praticar, meus irmãos, é verbo, é ação, é dinamismo. O que nos leva à acomodação é a nossa vaidade. São os nossos preconceitos, ou melhor, os nossos conceitos que nós temos. A nossa vontade humana. Isso nos leva à acomodação. Mas a vontade de Deus, que por Cristo despertou em nós, nos leva a lutar todos os dias esta batalha, que é a transformação interior, que é a luta que São Paulo nos fala, a guerra que São Paulo nos fala. Se não fosse assim, meus irmãos, se nós não tivéssemos que nascer no mundo para evoluir espiritualmente, e a nossa evolução espiritual se desse somente no espírito, qual seria a razão de Deus ter enviado o seu Filho para nos ensinar a doutrina? Se nós fôssemos evoluir somente que deixássemos este plano físico não teria sentido algum. Todas as experiências que nós passamos e que nosso Senhor Jesus Cristo passou, que seus apóstolos passaram, que o professor Ugarte passou, nada disso faria sentido se não fosse aqui que nós principiamos este caminho de retorno à casa de nosso Pai Celestial. Foi esse o motivo da vinda dele. Nos ensinar e nos dar o exemplo, nos apontar o caminho seguro. E ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém chega ao Pai senão pela obediência a Deus, dentro de seus santos mandamentos e estatutos, e negação da nossa ilusória vontade humana. Com a sua palavra e com seu exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele traçou um caminho para todos nós, que é a doutrina da obediência a Deus, que ele conheceu, como nós falamos já pela vontade de Deus lá no início, por revelação do Pai.
Porque quando ele veio à Terra e encarnou, ele esqueceu sua origem divina. Nasceu com a ideia predominante de liberdade. E ele precisou reaprender aquilo que ele já sabia. Então, ele conheceu e consumou. Ou seja, colocou em prática no seu dia a dia. E assim ele se tornou o salvador de todos os homens. Ah, mas não é só dos que praticam obediência? Sim, cada qual a seu tempo. Mas ele é salvador de todos os homens, porque todos conhecerão a doutrina e todos praticarão essa doutrina, mas cada qual a seu tempo. E é isso, ninguém de nós aqui compete julgar o tempo de ninguém. Crendo, então, meus irmãos, neste poder que ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos, de entre os livres, meus irmãos, e que é que nós trabalhamos, é que nós lutamos, procurando harmonizar os nossos pensamentos dentro da lei de obediência, dentro dos mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo, na esperança da glória de Deus, morrendo para o eu inferior, para a vontade humana, pessoal, individual, que até ontem nós pensávamos ter, para renascer com a vontade infinita, a vontade universal, a vontade divina.